Olá, amados de Deus. Vamos para mais uma lição da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, utilizando a revista da CPAD, essa aqui. Hoje a lição 9 e nós vamos estudar sobre a vida de Joás, um rei que foi rei de Judá, Reino do Sul. O reinado de Joás, lição 9, do dia 29 de agosto de 2021. Vamos ao texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz: para ter uma vida constante, de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Vamos então à leitura bíblica em classe. Está lá no livro 2 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, depois o capítulo 12, os versículos de 1 a 5, e depois o capítulo 17 e o capítulo 21. Vamos então em 2 Reis 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. 2 Reis 12. Primeiro, no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente os atos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso aos altos. E dizia Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxe à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, e cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo a cada fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, isso já no capítulo 17, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Capítulo 18. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Capítulo 19. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Capítulo 20. E levantando-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Capítulo 21. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi.
e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como ele era muito jovem, ele recebia as orientações e os conselhos do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada, ele era o sumo sacerdote da época, em que o pai de Joás era o rei, né? O Acasias. Né? E Acasias era o filho do rei Jeorão, que foi filho do rei Josafá. Então, Josafá foi um rei bom, que teve um filho, Jeorão. Jeorão foi um rei mau. Ele era o primogênito de Josafá. Josafá tinha vários filhos, mas colocou ele como principal, deu o reino para ele, porque era o primogênito. E ele era um rei mau. Ele, com 35 anos, começou a reinar. E o que ele fez? Ele matou logo todos os seus irmãos, para não perder o reino para ninguém. Então, ele já foi um rei mau. E piorou ainda porque ele casou com uma filha de Acabe e Jezabel. Né? O reino do sul se aparentando com o reino do norte, que o reino do norte nunca prestou. Né? Em 400 anos do livro de Reis, né? Em 400 anos reinaram 19 reis no reino do norte e nenhum serviu ao Senhor. E reinaram 20 no reino do sul e só 8 serviram ao Senhor. Então, esse filho de Josafá, né, era Jeorão, matou seus irmãos, reinou e depois, no seu lugar, reinou o seu filho, né, Acasias. Ele era filho de Atalia e de Jeorão. Jeorão, filho de Josafá, Atalia, filha de Jezabel e Acabe. Reino do norte e reino do sul se aparentando. Então, Acasias era rei e ele vai visitar o tio, chamado Jorão, que é o rei do reino do norte, das 10 tribos. E lá, Jeú estava matando toda a descendência de Jezabel, né? E de Acabe. Toda a descendência de Acabe. Estava fazendo uma limpeza étnica que Deus mandou. Então, ele limpou a casa de Acabe, acabou com os descendentes de Acabe. E só que Jeorão era, Acasias, filho de Jeorão, era neto de Josafá, por um lado, e neto de Acabe, por outro. Infelizmente, ele foi visitar o tio, que era totalmente do reino do norte, porque era filho, né, reinava no lugar de posterior a Acabe. Então, Jeú matou ele, matou Jorão, né, e junto também matou Acasias, porque ele foi visitar o tio, né? E ele também não deixava de ser meio da família de Acabe. Mas só que disseram para ele, olha, mas ele é também neto de Josafá, que foi um homem, um rei temente a Deus. Por isso ele foi pelo menos sepultado, né? Os outros não, mas ele foi sepultado. E aí, ele era filho de Atalia, não é? Esse Acasias, que foi morto no dia que Jeú matou Jorão, que era o rei do reino do norte. E quando Atalia, que era a mãe dele, viu que o filho Acasias, que reinava no reino do sul, tinha morrido, ela dá um golpe de estado. Ela toma o reino, que era completamente ilegítimo para ela, porque ela não era da família de Davi, dos descendentes de Davi. Os descendentes de Davi eram do reino do sul,
né, de Jerusalém. E ela não tinha nada a ver, ela era filha de Acabe, era do reino do norte, né, embora ela tivesse um filho que era metade do reino do norte e metade do reino do sul, e esse que morreu. E ela achou de tomar o reino, deu um golpe de Estado. Reinou ainda 6 anos lá, né? Enquanto isso, foi que aconteceu? Ela logo que começou a reinar, ela mandou matar todos os descendentes de Judá, do reino de Judá, né? Que eram os próprios netos dela. Ela mandou matar. A gente vê, olhando pelos olhos espirituais, vamos dizer, a estratégia de Satanás, querendo acabar com a raiz de Davi. Porque a raiz de Davi ia dar o Messias prometido. Então foi uma tentativa enorme, uma enorme estratégia que Satanás fez para tentar destruir a semente de Davi. Mas claro que ele não conseguiu, porque o nosso Deus reina, né? E Deus preparou esse sumo sacerdote, Jeoiada, e a sua mulher, Josebede, né? Ela era tia do menino, né? Do Joás. Ela raptou esse menino, né? No meio dos que iam morrer, ela tirou o menino e guardou. Aonde? Dentro do templo. O templo era tão desprestigiado que ninguém foi procurar ele no templo, né? A Thalia nunca foi procurar ele no templo, porque o templo era um lugar desprestigiado. Por quê? Porque ela, né, o filho dela, e eles tinham já, vamos dizer, implantado de novo a idolatria no reino do sul, assim como era lá no reino do norte, porque eles se aparentaram, né? E aí, vamos então continuando, né? Durante os anos em que foi orientado por Joiada, porque Joiada e a sua esposa raptaram esse menino, cuidaram dele, prepararam ele para ser rei, né? Porque era a semente de Davi. Que coisa linda, como Deus está no controle, como os planos, os desígnios de Deus são estabelecidos, ou de um jeito ou de outro, o Senhor reina. E aí ele usa desse casal para criar esse menino, para preparar esse menino para ser rei, né? Para ser uma bênção. E eles conseguem, enquanto Joiada estava vivo, né? O que aconteceu? Vamos seguindo aqui, né? O livramento de Joás, né? Foram as tramas reais. Então, tanto Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A Casa Real de Judá havia se aparentado com a Casa Real de Israel, através de Atalia, neta de Acabe, Jezabel, neta ou filha, porque não tem uma palavra para neto lá no original, né? E filha, mesma coisa. Então, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jeorão, tá? Aqui tem, na revista está escrito Jorão, mas está errado, é Jeorão. Jorão é o reino do norte. E aqui está mostrando que é Jeorão, que é do reino do sul, onde ela casa com ele. Ela é do reino do norte, ele é do reino do sul. Ele é filho de Josafá, rei de Judá. Então, quando Acasias, né, foi assassinado, quem era Acasias? Era o filho deles, né? De Atalia, que é neta de Acabe e Jezabel, neta ou filha de Acabe e Jezabel, e Jeorão, que é filho de Josafá. Então, eles têm um filho chamado Acasias. Então, quando Acasias foi assassinado por Jeú, porque Jeú foi matar o povo todinho de Acabe, inclusive o rei do reino do norte
que chamava Jorão, não Jeorão, Jorão. Então, no dia que ele matou o Jorão, ele matou Acasias, porque Acasias tinha ido visitar. E Acasias era o representante do Reino do Sul, tá certo? Então, Atalia, vendo que não tinha mais rei sobre o Reino do Sul, ela usurpou o trono e começou a reinar no seu lugar. Agora vamos ver aqui a coragem do sacerdote Joiada, né? Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel, né? Os seus pais, os seus avós. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, inclusive seus próprios netos. Aí é que a gente vê a estratégia de Satanás para acabar com a raiz de Davi, né? Os netos dela eram filhos de Jeorão, tá certo? Marido dela, que era filho de Josafá. Ou seja, levavam a semente da raiz de Davi, né? Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. E por que ele escapou, né? Porque Joiada e a esposa, né, que era tia dele, roubaram ele, né? E criaram ele dentro do templo. Ele tinha 1 ano de idade, foi escondido em uma sala por sua tia Joseba, que era esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas, né? As leis do Pentateuco, tá certo? Então, a estratégia bem-sucedida, nós vamos ver. Quando Joás completou 7 anos, a estratégia bem-sucedida da parte de Deus, que a de Satanás era para acabar com a raiz de Davi. Mas Deus entrou com a estratégia bem-sucedida e usou o sumo sacerdote e a esposa dele para resgatar a raiz de Davi. Então, quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. E aí deu outro golpe de Estado, né? Agora legítimo, porque o rei era descendente de Davi. Combinou com os capitães da guarda, no dia planejado por eles, destituíram Atalia, né, do trono e proclamaram Joás como rei. Ela começou a gritar: traição, traição, traição. Desde que ela que foi a traidora, né? Então, o Joiada, ele naturalmente passou a ser co-regente, né? Reinava junto, porque o menino ainda era uma criança, né? Então, o sacerdote, como um homem temente a Deus, né, destruiu os sacerdotes de Baal, destruiu as imagens, os altares, tudo que lembrava, tudo que fazia, tudo que chamava, né? Tudo que tinha a ver com Baal. E mandou destruir. O reinado de Joás e a reparação do templo. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, Joás foi uma bênção. Uma vez eu fiz uma pregação e dei o nome da pregação de o quase crente Joás. Realmente, ele era crente até o sacerdote Joiada morrer, né? Porque ele tinha onde se espelhar, ele tinha onde buscar informação, mas ele já era suficientemente grande para ter continuado nos caminhos do Senhor, para ter absorvido aqueles conhecimentos. Mas a gente vê aí claramente o livre-arbítrio que Deus dá ao ser humano. Ele podia ter sido uma bênção até o fim, sim. O reinado dele podia ter sido próspero até o fim. Mas você vê, ele teve todo o ensinamento para ir para frente. O reinado dele ficou próspero e tudo ia muito bem, né? Ele era uma bênção até o sacerdote Joiada morrer. Morreu o sacerdote, morreu a referência. Ele começou a se aconselhar com outras pessoas, com outras cabeças, né? Com outros mindsets, e começou a se desviar.
se desviar, se desviar, se desviar, né? Tudo começou a dar ruim, né? Então, mas enquanto Jeoiada estava vivo, ele fez coisas maravilhosas pelo reino, né? O reino dele, ele era um administrador, vamos dizer, nato, porque havia contribuições, mas não, aquelas contribuições eram divididas de várias formas e não dava para reparar o tempo. Ele fez de um jeito, ele equacionou, ele administrou de um jeito que deu certo mais do que deu certo na mão dos sacerdotes Joiada. Porque ele tinha aquele dom, né, que Deus deu. Imagine se ele continua assim, né? Nenhuma manutenção tinha feito no tempo do Senhor, para trás desses anos todos. Por quê? Porque o povo estava metido na idolatria, né? E Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem para a manutenção do templo. Ele foi criado no templo, dentro do templo. Já pensou? Desde pequenininho, 1 ano de idade, até 6 anos de idade, ele morava dentro do templo. Então, ele tinha uma memória afetiva daquele lugar. Então, muito mais para ele do que para qualquer outro ser humano era necessário embelezar, restaurar aquele lugar. E ele fez isso, né? E ele administrou muito bem e houve uma fidelidade enorme dos tesoureiros, do povo que trabalhava, dos sacerdotes, de todo mundo, tudo ia para frente, né? Os sacerdotes, tesoureiros reais administravam o dinheiro muito bem, né? E é importante que eles eram, vamos dizer, fiéis, né? Eles foram fiéis. E um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Essa fidelidade que eles tinham, né? A fidelidade é um atributo que enobrece, tem escrito aqui no item 3. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração, né? Dos valores financeiros. O que diz lá a palavra de Deus? Ela incentiva a prática da fidelidade. Diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas em teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, a fidelidade, ela enobrece a alma e traz respeito a quem pratica, né? Terceiro, a conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza nas suas convicções, né? Então, e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, né? Confiar em suas próprias forças. E resultante disso, falta de prosperidade. E até chegar na conspiração do assassinato dele, né? Então, essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Se deixou contaminar por outros que não mereciam a sua confiança e teve a sua consciência contaminada e ali perdeu a fé, a confiança em Deus e abandonou o Senhor e tudo começou a dar ruim para ele, claro. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso da apostasia, a consequência é trágica, é inevitável, tá certo? Então, conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir, né, tudo que o sacerdote lhe ensinara, ele passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor, se voltou aos ídolos, né? Ao ser repreendido por um profeta de Deus, que era filho de Joiada, chamado Zacarias, não é aquele mesmo Zacarias do livro de Zacarias, não. Filho de Joiada, ele matou o profeta.
mandou matar, apedrejado. Então ele foi ingrato. Ele devia ao pai desse rapaz a vida, o reinado, né? E ele matou o filho de Joiada. Ainda bem que Joiada não está vivo para ver uma desgraça dessas, né? Queria sofrer 2 vezes, pelo filho e pelo próprio rei que ele tinha criado como filho. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos, né? Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Tudo o que nós precisamos aprender, o Senhor tem para nós. O Espírito Santo pode nos ensinar. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor, com o seu Espírito. Perguntar todo dia ao Senhor, Espírito Santo. É tão bom uma prática que eu aprendi, que eu acordo e digo, bom dia, Espírito Santo. A gente sente o Espírito Santo como uma pessoa. Então, ao você abrir os seus olhos de manhã, diga, bom dia, Espírito Santo. Vamos conversar. E você abre o seu coração e fala, e pede, e chora, e conta o que precisar, o que tiver no seu coração. Ele é seu amigo. Ele é o ajudador, o levador da outra metade do peso. Amém? Conclusão. Então, Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada, primeiro por Deus, né? Através do sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir novos artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reinado entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 servos. Que triste fim, né? O quase crente Joás. Que Deus abençoe cada um.